Pavilhão, paz e amizade, começa agora um direto que já não acontecia há 8 anos que este Sporting Benfica não se via no hóquei patins português. É um dia histórico para o hóquei nacional, o derby dos derbys, o derby lisboeta entre Sporting Clube Portugal e Sport Lisboa Benfica. Começamos esta emissão com um pequeno atraso, problemas alheios à AP Lisboa TV, que não nos permitiram começar este direto às 17h30 como estava marcado, mas o que interessa é que temos aqui o painel habitual. José Gaspar, hoje com dois convidados também, Xana, do Sporting Clube Portugal, grande glória do Sporting Clube Portugal, e António Rocha, ex-glória do Sport Lisboa e Benfica. José Gaspar, muito boa tarde. O derby só começa às 18h30, mas aqui na AP Lisboa TV começa a jogar-se agora. É verdade, Pedro. Antes de mais, muito boa tarde a todos os nossos espectadores. É para mim um grande privilégio poder hoje contar aqui com a companhia destes dois grandes ídolos do hóquei patinado português e mundial. Tenho aqui do meu lado o Vítor Carvalho, que toda a gente conhece como o Xana que foi uma das figuras uma das estrelas mais brilhantes do hóquei patins português, internacional e também do hóquei patins do Sporting Clube Portugal. E tenho também aqui António Rocha, ele que foi também um grande ídolo e uma figura também de enorme relevo do Sport Lisboa e Benfica, e também por outros clubes por onde passou, deixou a sua marca. Eu, até pelo facto do Sporting ser a equipa anfitriã deste derby, vou começar pelo Xana. Ele de certeza que não leva a mal que o trata assim, na medida que é assim que toda a gente que está normalmente a acompanhar o fenómeno desportivo, principalmente o hóquei patins, o reconhece, é como Xana. E se calhar até começava por lhe fazer esta pergunta: porquê Xana? Vítor Carvalho normalmente não seria um diminutivo, Xana não seria um diminutivo desse nome. Da onde é que veio esse apelido de Xana? Este apelido vem e é um apelido familiar, criado pelo meu pai, que de facto se iniciou com Xano. O meu pai tratava-me por Xano, só que na realidade a palavra Xana era muito habitual, e como tal as pessoas de certa forma colocaram o nome de Xana, e a partir daí já foi irreversível, a partir de determinada altura, que esse nome ficasse como, na realidade, como Xana e não como Xano. É caso para dizer que eles nunca pensaram que esse trocadilho de Xano para Xana fizesse com que o nome Xana passasse a ser, sem dúvida, um dos nomes mais reconhecidos no panorama desportivo nacional e internacional, principalmente, obviamente, para quem é mais assíduo do hóquei patins. Eu só queria também salientar que de facto foi pedido a autorização, digamos, entre aspas, para eventualmente o Xano passasse a Xana, o nome mais habitual a nível desportivo. Prontos, fica então essa explicação. Sabemos então qual a razão pela qual Vítor Carvalho adotou esse nome de guerra de Xana, e foi com esse nome que Xana imortalizou esse epíteto de Xana, tendo sido, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas ligadas ao hóquei patins, se calhar um dos melhores executantes de sempre. Ele que, conjuntamente com António Livramento, de certeza que marcaram uma geração, a década de 70, principalmente no que diz respeito ao Sporting Clube Portugal, a década onde o Sporting conquistou o maior número de troféus para a sua história no que ao hóquei patins diz respeito. Eu vou também dar então a oportunidade do Pedro ter as primeiras impressões do António Rocha. Passamos aqui para o lado esquerdo da nossa bancada de imprensa com o representante da equipa visitante, António Rocha, ex-glória do Sport Lisboa e Benfica. António, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito este convite da AP Lisboa TV. Não é uma estreia, já esteve connosco numa outra ocasião. Começo por lhe pedir recordações antigas dos derbys. Bem, antes de mais, boa tarde a todos, e acima de tudo agradecer o vosso convite. Me honra e orgulho de poder estar aqui, para mais pela companhia não só do Gaspar, da tua, como também do Xanda, que é efetivamente um grande ídolo do hóquei patins e foi o ídolo de toda a gente. Por isso é com muito orgulho que estou aqui sentado ao lado do Xanda. Bem,
recordações temos sempre muitas, porque estes são sempre jogos um bocadinho diferentes, jogos um bocadinho particulares. Quer em relação aos resultados, quer em relação depois a certas vivências, a certos episódios. Eu recordo, por exemplo, que é um Benfica Sporting de má memória para mim, um Sporting Benfica, aliás, onde eu tive uma lesão grave e nunca mais me esqueci desse derby, onde eu tive que me rasgar um rim com uma esticada e que foi das lesões mais graves que eu tive ao serviço de hockey, foi curiosamente num derby no Sporting Benfica. Esse foi um bocadinho de má memória, mas tenho outros que tive boa memória, pois já, até porque ganhei, provavelmente, e que me correram bem. Mas são jogos diferentes, são sempre jogos que mexem um bocadinho com o desporto em Portugal. Acredita que este regresso do Sporting, apesar de nesta altura ainda estar um pouco, enfim, verdinho, digamos assim, porque é natural, entraram este ano na primeira divisão, é um projeto de consolidação do Sporting na primeira divisão, acredita que vai voltar a trazer a mística e os espectadores e os pavilhões cheios que todos desejamos para o Hóquei Patins? É importante este regresso deste derby? Claramente, quando estão em confronto dos clubes com a dimensão, quer do Benfica, quer do Sporting, obviamente isso é importante não só para o Hóquei Patins, para qualquer das modalidades. Agora, depende daquilo que o Sporting for capaz de fazer em termos do seu projeto e daquilo que será o seu futuro, quanto mais rivalidade e quanto mais se aproximar dos patamares de exigência do Benfica, melhor, não é? Agora, neste momento, é verdade que está um bocadinho verdinho, aliás, nota-se para a cor, mas era bom que o Sporting conseguisse crescer e se chegasse aos patamares que estão neste momento do Benfica. António Rocha, pavilhões na altura dos derbys do seu tempo, sempre cheios, certamente, ambientes, sempre cheios, ambientes sempre cheios. Completamente incendiados, não é? Era, curiosamente, como havia esta rivalidade, como sempre houve, eu recordo-me de jogar em Alvalade com metade do pavilhão do Benfica, metade do Sporting, jogar na Luz da mesma forma, em que se cabiam 4.000 pessoas, 2.000 eram do Benfica, 2.000 eram do Sporting. Sempre, porque mexe com as pessoas, mexe com o desporto em Portugal, logicamente. Passa a bola para o José Gaspar e para o Xana. E eu também, na sequência da pergunta que fizeste ao Rocha, também vou tentar saber aqui a opinião do Xana relativamente a esse facto de que, no seu tempo, de certeza que a meia hora do início do jogo, o pavilhão já estaria totalmente lotado. Eu próprio me recordo, há 30 anos atrás, na década de 70, de ter que estar em filas intermináveis 2-3 horas antes do jogo para poder acompanhar os derbys, para poder acompanhar quase todos os jogos, porque nessa altura, sem dúvida, que o Hóquei Patins era um desporto rei em Portugal. Grandes diferenças, Xana, que sente dessa altura para agora? Sim, claro, sem dúvida nenhuma, porque a realidade do Hóquei Patins relativamente ao passado, as pessoas estavam desejosas de ver um jogo de Hóquei Patins e, de facto, os espectadores, como acabou de dizer há bocadinho, o pavilhão estava bastante cheio já, ou completamente cheio, e as bichas eram enormes, eventualmente para ser adquirir bilhetes para ter um lugar para ver, de facto, o Hóquei Patins. Eu penso que, de facto, neste momento existe, de facto, uma quebra relativamente à modalidade. Razões que as próprias razões não são explicáveis, mas, de facto, o Hóquei Patins, de facto, teve uma queda relativamente para aquilo que se pode ver hoje em dia neste pavilhão. Xana, centrando um pouco mais a conversa agora no derby em si, há pouco antes de entrarmos para o ar conversávamos sobre o facto de o Sporting ter, entre outras razões, perdido uma das valias que poderia ter, que era o fator casa, o facto do Sporting há muito tempo que não tem um pavilhão próprio onde possa de alguma forma atrair e fidelizar todos os seus adeptos, acaba por ser um trunfo que dá aos adversários e uma menor valia para o próprio Sporting. É assim que vê realmente esta situação. O Sporting dos grandes clubes, o Porto há relativamente pouco tempo também acabou por construir agora o seu novo pavilhão, o Dragão Caixa, portanto, dos três grandes continua a ser, infelizmente, o Sporting o único que continua a não ter um pavilhão próprio onde pode colocar todas as suas modalidades. Claro, plenamente de acordo com a sua opinião.
Aliás, eu já atravessei essa fase. O Sporting, quando iniciou o hóquei em patins e para o qual eu fui convidado também, os treinos eram feitos numa primeira fase na Amadora, outras vezes eram feitos também num próprio ringue pequenino, com poucas condições, no estádio José Alvalade. Depois também jogámos no pavilhão dos desportos. Enfim, em resumo e fazendo em paralelo aquilo que é a nossa própria casa onde nós vivemos, estamos muito mais à vontade na nossa casa do que estamos na casa do vizinho, e isto justifica tudo, porque de facto os sócios também não têm muitas das vezes condições para se deslocarem para outros determinados pontos que eventualmente, se tivéssemos um pavilhão na casa própria, ou seja, no próprio clube de Alvalade, eu acho que o ringue hoje não estaria na situação em que está, mas sim com muito mais gente. Pedro, passo então agora a conversa aí para o teu lado e para o lado do Rocha. Neste momento está 2-1 para o Xana, vamos agora empatar a partida, mais uma vez. António Rocha, o Xana falava aqui da casa própria que falta ao hóquei do Sporting para o jogo de hoje. Acredita que se os adeptos do Sporting encherem o Paz e Amizade, há uma hipótese legítima para o Sporting de discutir o resultado com o Benfica? Será uma realidade assim tão dispare para se pensar que o Benfica tem uma vitória praticamente garantida? Não, logicamente que o Benfica parte como favorito por todos os motivos e mais um. Agora, isso não significa que o Sporting não possa ter uma palavra a dizer, depende muitíssimo como o jogo se possa meter. Depende de como é que inicialmente vai ser a disposição das equipas, mas claramente que o Benfica parte como favorito, pelos seus orçamentos, pela valia dos seus atletas e por tudo mais, e pela classificação que assim demonstra. Agora, era importante que o Sporting enchesse o Paz e Amizade, o adepto do Sporting, e que também as placas do Benfica se fizessem representar, porque isso é que traz esta emoção ao hóquei patins. Era importante também o Sporting ter uma casa própria, e isso era fundamental. Há muito tempo que o Sporting procura essa casa própria e ainda não o conseguiu encontrar. Será para um futuro próximo? Eu acredito que sim. Mas a presença dos adeptos será seguramente estimulante para que o Sporting possa ser mais capaz, ou pelo menos tentar contrariar o favoritismo do Benfica, claramente. Exato, e hoje estamos no Paz e Amizade excepcionalmente, porque a casa do Sporting, do hóquei do Sporting deste ano, tem sido sempre o pavilhão de São João da Talha, mas hoje, porque é derby e porque se merecia uma casa um pouco maior, e de facto, à medida que o tempo vai avançando, a casa vai se compondo cada vez mais. Hoje estamos a jogar aqui no Paz e Amizade. António Rocha, pedia-lhe que destacasse 2 jogadores de cada uma das equipas que poderão ser as grandes caras deste jogo. Bem, olha, em relação ao Benfica, não é assim tão fácil destacar 2 atletas que possam vir a ser, como o Benfica roda muito a sua equipa e são todos elementos de grande valia. Claramente que é difícil que alguém, eu apostaria no Lopes porque sou fã incondicional, e provavelmente num Diogo Rafael ou num João Rodrigo. Não quer dizer que os outros não tenham a capacidade de fazer, mas apostaria para já. E em relação ao Sporting, será fundamental o Igor Alves, porque acredito que o Benfica terá um volume de ataque muito grande e que o Igor terá que estar ao seu melhor nível para poder contrariar os grandes investidas do ataque do Benfica. Eu não sei em que condições é que está o Diogo lá, não sei se ele jogará ou não, porque suponho que ele tinha um problema de saúde e que não estou seguro se vai jogar ou não. Será um elemento, claramente pode ser um elemento que pode desequilibrar, pode ser um elemento preparando neste jogo se jogar. Por isso aposto, por exemplo, no Trindade, pode ser ou um dos outros elementos que neste momento é um plantel homogéneo, o Sporting, que acredito que possa fazer bem também. António Rocha, uma pergunta atrevida, diria eu. No futebol, os miúdos que estão a aprender a jogar futebol podem sempre ter como referência o Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi, enfim, muitas pessoas. No hóquei patins, em que não temos tanta divulgação, tantas referências, a quem é que hoje em dia os jovens se podem agarrar, como se agarravam antigamente ao Xana, a si e a outras referências? Não, eu penso que neste momento... Acredita que ainda há essa relação de Acredito, porque os jovens, aliás, eu sou pai de um atleta
e o meu filho também tem referências em relação aos nomes como temos, não tanto hoje provavelmente no Sporting, porque como sabemos não tem provavelmente os jogadores de maior cartaz e que passaram ou que têm grandes títulos, mas em relação aos jogadores do Benfica, desde os Vianas aos Walter Neves, aos João Rodrigues, aos Ricardo Silva, como os atletas do Porto, como todos sabemos, e como mais um ou outro, acho que os atletas continuam a ter referências grandes no hóquei patins, quer os atletas do Porto, que tem sido aquele que tem sido um campeão crónico, ou pelo menos perdeu agora este campeonato para o Benfica, mas que tem referências para o hóquei patins. Depois também vão buscar referências aos campeonatos estrangeiros, como pode ser a Itália ou a Espanha, e hoje em dia a como os internet ajuda Bargalhós, muito, não é? e claramente A internet ajuda muito. vêem jogos dos Bargalhós e dos Nicolias e dos Pedro Giz e por aí fora, e claramente que tem referências quer a nível nacional, quer depois a nível internacional, até pelos jogos da seleção. Muito obrigado, António Rocha. Passo aqui para o Gaspar e para o Xana. E eu agora, se calhar, mudo um bocadinho a tónica, até porque eu sei que o Xana não acompanha atualmente tão de perto a realidade do hóquei nacional, não tem um conhecimento tão profundo das equipas. Depois do Rocha dizer qual, na opinião dele, serão as principais figuras de cada uma das equipas, eu ao Xana pedia antes para fazer uma outra análise em relação à própria realidade deste derby do hóquei que se joga hoje em Portugal, que é o facto de, ao contrário daquilo que acontecia no seu tempo, uma equipa como o Benfica, que é a atual campeã nacional, ter no seu plantel quase metade dos jogadores estrangeiros. Julgo que isso no seu tempo era quase impensável. O Xana, por acaso, hoje chegou aqui ao pavilhão Paz e Amizade, acompanhado do Carlos Alberto, que era seu colega desse Dream Team, que foi campeão europeu pelo Sporting e que, curiosamente, julgo que era dos poucos jogadores que não era nacional, não era português, era nacionalidade brasileira, mas julgo que ele também não fazia parte do plantel do Sporting por uma questão do Sporting não ter ido buscar ao Brasil para reforçar a equipa do Sporting, ao contrário do que acontece hoje em dia, por exemplo, com esta equipa do Benfica, em que, e citando, temos o Cacau, o Tuco, o Marco Coy e o Carlos Lopes como referências da equipa, que são efetivamente reforços. O Benfica foi buscá-los para reforçar a sua equipa. O que é que isto significa? Significa que o hóquei português também perdeu um bocado em relação a outros países, nomeadamente Espanha, Argentina e mesmo Brasil, uma vez que o Cacau é brasileiro. A única referência que eu posso fazer relativamente a esta situação, como falou, é que eu virar-me-ia e fazia uma análise relativamente ao hóquei da minha altura e ao hóquei que hoje em dia está em vigor. Ou seja, na minha altura o hóquei patins era mais uma modalidade amadora do que profissional, entre aspas, como hoje existe, não é? Desta forma, como já existe também no futebol, há uma tentativa clara de ir buscar sempre os melhores jogadores, não é? E penso também que isto só acontece porque, eventualmente, se calhar a nossa formação hoje também já perdeu há algum tempo na própria formação de novos jogadores, desde os benjamins, como agora se chama, e procurar que esses jogadores eventualmente venham a ocupar os lugares daqueles que eventualmente estão na sua fase final, não é? E sobretudo hoje, como o objetivo, sobretudo, é ganhar, de certeza absoluta que a lógica será também como se passa no futebol, ou seja, vamos buscar os jogadores estrangeiros que eventualmente passamos a ser os campeões nacionais. Não é? Só relativamente a este ponto que eu gostaria de ter salientado. É caso para dizer que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas eu recordo também que no seu tempo, na década de 70, não só era raro haver jogadores estrangeiros no campeonato português, mas também ia sendo bastante raro as principais referências do hóquei nacional emigrarem para o estrangeiro. A verdade é que a seguir a essa década de 70 começou-se a dar uma imigração quase massiva
das principais referências do hóquei nacional para o estrangeiro, principalmente para a Itália e também para a Espanha. Eu já vou também fazer essa pergunta ao Rocha, porque ele foi dos atletas nacionais que acabou por rumar a terras primeiro transalpinas, tendo representado o Noia e mais tarde depois o Reus. Isso acabou por não acontecer ao Oxana, mas o Oxana sente-se também como um dos criadores do facto de ter conseguido, na sua geração, criar um nome ao hóquei português, que permitiu depois que os seus subsequentes viessem a ter essa oportunidade de emigrarem? Olha, eu se quer que lhe diga, na realidade, eu vou voltar um bocadinho atrás outra vez para também efetivamente se perceber um pouco do hóquei patins na altura. Eu quando estava a jogar no Sporting, eu trabalhava e o meu hobby era o hóquei patins. Portanto, o que aconteceu depois de 1977, digamos assim, o que aconteceu é que eventualmente o hóquei passou de uma fase de amadorismo, não é, para uma fase mais profissionalizada na altura, não é? Ou seja, muitas pessoas perguntam porque é que de facto o Oxana deixou tão cedo. Eu deixei. Era uma das perguntas que eu lhe tinha aqui para fazer também. Está bem, pronto, mas essa também eu posso falar nela mais tarde. Pronto, mas relativamente a isto tudo, não é? O hóquei começou também a evoluir relativamente a Portugal e por aí também alguns dos clubes também para absorverem um pouco daquilo que era o hóquei português começaram a levar para a Itália, como já disse, para o Brasil e para a França também, começaram a levar jogadores portugueses para também esses de abrirem um pouco à realidade do que se fazia em Portugal e adaptar essa realidade de Portugal também aos seus próprios países. Então acha que essa imigração contribuiu até para a evolução do hóquei nesses países? Exatamente, não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. Além da parte monetária, que eventualmente, pronto, eu conheço colegas que foram para lá e pronto, só foram porque na realidade os valores financeiramente os valores justificavam, mas também foram espertos ao ponto de dirigentes italianos tentarem perceber também qual era o modus operandi do hóquei patins em Portugal. Na realidade, segundo aquilo que viemos a perceber mais tarde, também utilizou e bebeu essa formação. Ok, Pedro, eu agora aproveitava e fazia uma pergunta idêntica a este tema ao Rocha, uma vez que o Rocha foi efetivamente um dos grandes vultos nacionais a representar uma equipa italiana e depois uma equipa espanhola. Eu não sei se o Rocha me conseguiu ouvir e se conseguiu ouvir o Oxana, porque o barulho ambiente aqui é muito grande. De qualquer das formas, eu dizia ao Oxana que a geração dele tinha contribuído, se calhar, para que a visibilidade do hóquei nacional permitisse que, na geração seguinte, os jogadores com mais peso no hóquei português acabassem por rumar para a Itália, para a Espanha, para as equipas de maior renome desses campeonatos. Dizia-me o Oxana que isso também teve a ver com o gradual profissionalismo que foi aparecendo no hóquei patins e que não existia no tempo dele. E eu fazia a analogia com o que se vive hoje em dia. Se nessa altura Portugal acabou por ser um país que serviu de exportador do seu bom hóquei, hoje em dia, e o Benfica é um exemplo acabado disso, é Portugal que importa, se calhar, as maiores referências do hóquei internacional. Qual é a opinião que tem a este respeito? Não, efetivamente houve em tempo, até bem, nós exportamos sobretudo, eu por acaso tive a felicidade de jogar no Campeonato Espanhol, mas houve muito poucos portugueses a jogar no Campeonato Espanhol, recordo-me 3 ou 4, mas estávamos essencialmente para a Itália. A Itália também vivia um período em que financeiramente o hóquei pagava muito bem e as pessoas saíam porque financeiramente era compensador. Depois houve uma altura que deixou de ser compensador, até porque a Itália já deixou de pagar. Espanha nunca foi um país de destino muito grande dos portugueses. Agora nós importamos, agora resta-nos saber se importamos bem ou mal. Que este é que eu acho que é o problema da questão, é que se aquilo que vem para o nosso campeonato
nos ajuda a fazer crescer o nosso campeonato e são jogadores que trazem mais valias aos clubes para onde vêm, ou se efetivamente vêm para o nosso campeonato e crescem muito pouco. Essa é que é a minha dúvida. Neste momento, qual é o cenário que acha que O está cenário mais... neste momento é que eu acho que aqueles que vieram para cá e os estrangeiros que estão neste momento no campeonato nacional muito pouco acrescem àquilo que é importante para o hockey patins. Temos cá melhor, ou se calhar temos tão bons quanto eles, pelo menos na grande maioria. Podemos fazer uma exceção de um ao outro, mas eu recordo que provavelmente o melhor estrangeiro a jogar no campeonato português era o Pedro Gil. Já tinha sido o Edu Bosch, como tivemos o Panchito. Mas, sendo-se fora estes 3 ou 4 nomes que agora me recordo, eu suponho que o do Benfica é verdade que são bons jogadores, são ótimos jogadores, mas não penso que sejam uns fenómenos do hockey patins como era o Panchito, como era o Pedro Gil ou como era o Edu Bosch. Hoje provavelmente é mais fácil encontrar no Valdanho, em Itália, aquilo que sejam os expoentes do hockey patins, como será o Pedro Gil, o Nicolia e por aí fora. E felizmente temos lá também um português, não é? Não, temos o Sérgio, mas o Sérgio esteve aqui, depois transitou para o campeonato. Agora, provavelmente, os jogadores de topo mundial neste momento, a não ser aos portugueses, estrangeiros não temos muito em Portugal. Eu acho que aí é que é o problema e aí é que as pessoas deviam ponderar se realmente vale a pena ou não, quando temos inclusivamente gerações de atletas jovens que já provaram que podem também figurar bem e fazer boas. António Rocha, uma pergunta que tem a ver com a comunicação social. O António e o Xana são do tempo em que a rádio acompanhava os jogos de hockey patins. Assim, eu tenho 21 anos, não me lembro disso, mas sei que acompanhava a seleção nacional lá para fora, muitos jogos. Essa magia da rádio, esses relatos, esses diretos que havia do hockey patins na altura, dava uma mística diferente à nossa modalidade, não é? Claro, logicamente que era muito acompanhado. O país parava para ouvir os relatos de hockey patins, a televisão transmitia muitos jogos de hockey patins. Sobretudo houve uma parte que foi a rádio e depois mais tarde passou a ser a televisão. Logicamente que isso trazia ao hockey como um fenómeno, era um fenómeno. O hockey sempre foi uma modalidade querida dos portugueses e continua a ser. Hoje, infelizmente, temos pessoas como vocês e a APL TV e as TVs através da internet e conseguimos aceder a blogs e por aí fora, e a internet tem sido uma ajuda para que o hockey não morra definitivamente, porque a televisão pouco passa. Relatos poucos há, a não ser rádios locais. É que já não há mesmo relatos. Já não há mesmo. As rádios locais é o que ainda algumas delas ainda conseguem transmitir alguma coisa. Fora disso, se não for na internet, pouca expressão temos. E continuo a achar que, e como o próprio europeu agora comprovou pelas suas audiências, continua a ser o hockey patins um desporto muito querido dos portugueses. Assim as televisões também apostam um bocadinho nesta modalidade, claramente. António Rocha, vou-lhe dar a oportunidade para se despedir antes de passarmos pela última vez ao Xana e deixar, porque não, um prognóstico para o resultado de hoje. Bem, eu claramente não posso fugir muito a que o Benfica, sendo favorito, vai ganhar, ou pelo menos a expectativa que tenho é que o Benfica ganhe o jogo. Não creio, a menos que o jogo se meta dessa forma, não creio que possa vir a ser uma passeada. Não creio que seja um resultado excessivamente desnivelado, mas acredito que com maior ou menor dificuldade ganhe o jogo. Agora, também é verdade que há acontecer algum problema com a equipa do Sporting, que em determinado momento não consiga conter e suster o ímpeto do Benfica, com a rotatividade do Benfica, com o empurrar que o Benfica tem e que é uma constante. Se alguma coisa não corre bem no Sporting, também admito que possa haver aqui um desnível grande. Mas para já não acredito que assim seja. Muito obrigado, António Rocha, por esta participação nesta antevisão do Sporting Benfica. Desejo-lhe um grande jogo e vamos agora passar ao José Gaspar para a última pergunta ao Xana Vítor Carvalho. É verdade, e então para nos despedirmos também aqui do Xana, agradecendo-lhe desde já a disponibilidade que teve para estar aqui nesta breve antevisão, que infelizmente foi encurtada pelos problemas técnicos, tanto fica por dizer, de certeza que iremos ter mais oportunidades para falar, porque é sempre muito agradável falar de hóquei com quem realmente respira hóquei, como é o Xana, mas para terminar, eu pedi ao Xana que nos desse também a sua antevisão sobre este derby de sempre, em que obviamente que o Benfica surge aqui com o estatuto de favorito, vai estar aqui frente a frente
o atual campeão nacional da primeira divisão contra o atual campeão nacional da segunda divisão, Sporting Clube Portugal. Independentemente disso, é um derby. O que é que se pode esperar deste derby, Xana? Pronto, um derby é um derby, não é? O que eu acho é que, de facto, nem sempre aquele que vai à frente nos derbys é aquele que ganha ou aquele que está com uma melhor pontuação. Portanto, um derby é um derby, é sempre um derby, porque eventualmente o resultado vai ser imprevisível, na minha opinião, ainda que o Benfica esteja em segundo lugar e o Sporting esteja no 11º lugar. Os derbys são jogos muito apetecíveis, na minha altura eram, e hoje estou convencido que também este é apetecido para ambas as equipas, mas de facto não faço prognósticos, porque de facto o resultado, para mim, até ao final vai ser uma grande surpresa. No entanto, eu gostava sempre dos derbys, estava sempre motivado e sobretudo relativamente ao Sporting e aos jogadores do Sporting, diria apenas que respeitem o adversário, estejam motivados, porque eventualmente alguma surpresa pode surgir. Xana, muito obrigado pela sua participação então nesta antevisão. Foi para mim um privilégio ter aqui ao meu lado o meu ídolo de infância, a pessoa que se calhar fez com que eu tenha também esta paixão pelo hóquei patins. Portanto, uma vez mais, muito obrigado e volto a dizer que espero no futuro termos mais oportunidades para falar e para divulgar o nosso hóquei patins. Ok, muito obrigado e sempre que necessitem de alguma coisa, desde que a minha disponibilidade esteja livre, eu estarei sempre presente e terei todo o gosto em estar presente e falar de hóquei. Para mim é um orgulho e um privilégio. Ok, Xana, muito obrigado uma vez mais. Vamos então fazer aqui um rápido intervalo, um rápido e curto interregno, uma vez que estamos a cerca de 5 minutos do início do jogo. Vamos já voltar.